Gente, tô aqui em casa, atendendo ao pedido da saúde, como uma forma preventiva para que seja rompido esse ciclo do coronavírus, do novo Covid. E, assim, eu espero que cada um, dentro das suas possibilidades, esteja realmente nesse processo de prevenção e cuidado, de autocuidado, em que a gente se viu de surpresa, né? Uma situação inédita, uma situação mundial, global, que nos atinge a nossa vida, a nossa rotina, atinge os nossos familiares, aqueles que a gente conhece, atinge as nossas relações e atinge também a nossa saúde mental. Então, essa medida de proteção e prevenção, que é esse isolamento social, também traz alguns impactos na nossa saúde mental. E enquanto psicóloga, eu espero agora fazer uma reflexão que seja importante para que a gente possa descobrir formas de também prevenir frustrações e processos de ansiedade, porque a gente se vê de repente numa situação em que a gente não tem controle, certo? E diante de incertezas e medos. Esses são fatores que provocam a famosa ansiedade, certo? Então vou falar um pouco para vocês do que é a ansiedade e depois a gente vai refletir mais sobre como a gente pode melhor viver nesse momento de quarentena. A ansiedade, ela é uma emoção normal diante de uma situação estressante em que a pessoa se vê como a gente está vivendo agora. Essa situação de incerteza que nos causa um certo medo e uma preocupação. Agora, quando esse medo é muito exagerado e essa preocupação também é excessiva, aí sim pode se tornar uma doença. A ansiedade, ela vira um transtorno a partir do momento em que esse medo, essa preocupação exacerbada, não há um motivo aparente, né, para que ela exista. Não há um motivo proporcional. Ou seja, eu tenho medo de algo de uma situação que eu não estou prestes a viver. É diferente dessa ansiedade que nós estamos tendo agora, no caso dessa pandemia, porque é um risco real. É um risco real, é um medo de ficar contaminada, e esse medo ele é real porque existem possibilidades de eu ficar doente. Mas quando a gente está numa situação de medo constante, não havendo um fator real que possa estar motivando este medo, essa preocupação, então já pode ser um quadro de transtorno de ansiedade. O processo de isolamento pode sim provocar adoecimentos na nossa saúde mental, a ansiedade gerar transtornos obsessivos, fobias, medos de sair de casa. Assim, a reflexão que eu trago hoje, ela é mais a nível preventivo. Como a gente pode estar prevenindo o surgimento de um adoecimento, certo? São reflexões sobre como a gente pode fazer para se proteger contra a ansiedade. Uma dica simples assim da gente estar se conformando a estar nesse lugar em casa, de ficar em casa, é também a gente fazer o exercício da empatia, a gente se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do profissional de saúde que está se doando horas e horas para a nossa proteção e nossa cura, todos os profissionais que precisam sair, policiais, né, fora os agentes de segurança, tem os agentes da limpeza da cidade. Então todos eles estão precisando sair de casa. Pessoas que trabalham nos mercantis, mercadinhos, para que a gente possa
ajudar eles nesse processo, a gente deve ficar em casa. Então, esse processo de empatia com esses agentes nos traz um certo conforto e um sentimento de que a gente está participando desse processo, né, de cura, desse processo de desaceleração, desse processo que é um processo preventivo, que a gente vai ver os frutos daqui a algum tempo. Terapêutico é muito eficaz quando a gente fala, quando a gente coloca para fora, a gente desabafa. Então, assim, uma proposta interessante seria para a gente minimizar os efeitos dessa privação afetiva, seria tentar manter o contato social através das mídias, através do celular, do telefonema, através da internet, por meio de videoconferência, esse contato que nós estamos tendo agora. Para Moreno, o criador do psicodrama, que é uma teoria da psicologia em que eu gosto muito, para ele, os vínculos, as relações sociais que trazem a saúde, certo? Também são as que trazem a doença, mas também a falta desse vínculo também pode gerar adoecimento. Então, daí a importância da gente minimizar esse isolamento social através do contato, ou por telefone, ou por videochamada. Ou mesmo assim, por uma carta que você escreve, uma mensagem escrita pelo WhatsApp. São formas da gente ainda manter o nosso vínculo mesmo nessa situação. Esse processo assim de você ficar em casa pode causar também na gente uma desorientação. Então é muito importante que a gente mantenha uma rotina, a gente estabeleça horários para as atividades que a gente já vinha realizando, tornar possível todas as atividades que a gente fazia fora de casa também trazer para casa, porque nós tivemos que mudar bruscamente nosso dia a dia. Então, quanto a gente puder determinar atividades, o quanto de atividades que a gente puder fazer em casa, que a gente realizava fora dela, vai ser melhor para a nossa adaptação, né, nesse novo ambiente. Então, assim, organizar uma rotina nos previne que a gente fique desorientado quanto ao dia, quanto à hora. Também, da mesma forma que o nosso organismo físico, ele precisa estabelecer horários para dormir, para comer, para que a gente possa ter um metabolismo, um funcionamento fisiológico melhor possível. Da mesma forma, a nossa mente também, ela precisa dessa organização. Ela precisa que a gente minimize, né, os aspectos dessa imprevisão, né, que a gente não tem previsão de como vai ser o nosso futuro. Isso gera uma ansiedade. Mas quando a gente organiza as coisas, quando a gente estabelece horários, a nossa mente também ela tende a ir se acalmando. Você organiza uma rotina, estabelece horários para realizar as atividades, a gente também evita um processo de insônia, de uma alimentação inadequada. Então a gente tem que realizar as atividades de uma forma ordenada, respeitando os horários para pausas, né, de alimentação e também de convívio social. Então a gente organizando uma rotina, estabelecendo momentos também de convivência, mesmo que seja através da internet ou de um telefonema, e manter organizadas as atividades que a gente já vinha realizando. E a novidade é que a gente também possa, nesse momento, né, de quarentena, também descobrir novas atividades para incluir na nossa rotina. Em casa, você se proporcionar, dialogar consigo mesmo, escrevendo, dançando, cantando, também alguns momentos de atividade física, são momentos que nos ocupam e também nos trazem uma forma da gente dialogar de certa forma. A fala, ela pode ser falada, ela pode ser dita de várias maneiras. Também eu posso estar escrevendo, certo? O processo de escrita
daquilo que eu venho sentindo, daquilo que vem gerando, as emoções que vem gerando dentro de mim. Também através de uma música, quando você canta, quando você exerce também a sua fé, né? As pessoas que estão procurando viver a sua espiritualidade em casa, com momentos também de meditação, de leitura, e dentro da sua cultura, dentro daquilo que você, da sua fé, dentro daquilo que você transmite, escrever pensamentos positivos. São várias formas da gente estar vivendo socialmente, espiritualmente, dando novos significados. Então, assim, a arte, ela traz muito essa possibilidade na escrita, na dança, na música. E trago aqui para reflexão a arte como lugar de cuidado terapêutico, assim como trago a memória, né, de Nise da Silveira, que foi uma grande psiquiatra alagoana, né, nordestina, que revolucionou, de certa forma, o tratamento psiquiátrico no Brasil. Então, ela inspira, né, novas formas de tratamento na saúde mental. Então, ela traz a arte como um instrumento precioso, certo? Para que gere nos clientes, como ela chama, né? As pessoas que estão ali, dentro daquele hospital, daquele local de muita angústia também, ela traz novas possibilidades de existência. Então, assim, devido às suas ideias bem à frente do seu tempo, toda essa proposta dela inovadora, frente às medidas que eram tomadas na época, como os choques, a eletroconvulsioterapia, entre outras propostas violentas, né, de intervenção na saúde mental, nos ambientes psiquiátricos. Então, a Nise, ela foi presa, certo? Ela ficou num exílio e também foi impedida de clinicar, né, como psiquiatra. Então, ela foi colocada num outro ambiente, num outro espaço, que foi o da terapia ocupacional desse centro psiquiátrico, certo? Mas nesse outro local, ela se reinventou. Ela trazia essa proposta forte. Então, ela não se frustrou, deixou que a frustração impedisse que ela atuasse, em que ela se reinventasse nesse outro espaço. Então, assim, nós que também estamos não em hospitais psiquiátricos, mas em um local de confinamento, num local de isolamento, restritas ao ambiente, todos os dias ao mesmo ambiente, eu convido que a gente possa também experimentar novas formas de ser nesse mesmo local, né? Porque nós habitamos essa casa e também o nosso próprio corpo todos os dias. E nós somos convidados a nos reinventar. Então, esse é o convite para que a gente possa se utilizando de um instrumento forte como a arte, assim como essa psiquiatra, Nise da Silveira, ela se utilizou, a gente também possa pensar nessa proposta e executar de modo artístico e expressar de modo artístico, manifestar as nossas emoções, aquilo que a gente está vivendo, os nossos medos, ansiedade, e possa colocar para fora de uma forma, vamos dizer, bela também, que processada, ressignificada. Então eu trago uma palavrinha que é se reinventar dentro desse local, desse mesmo local, né, convivendo mais restritamente, de modo social, de uma forma mais restrita. E eu trago para vocês um convite, né, que a gente possa mergulhar. Então, a palavra que eu trago para a gente viver é a palavra reinventar, se reinventar. E então, assim, de repente, esse fica em casa,
que era imperativo de violência doméstica, de uma postura machista, fique em casa, mulher, agora nos convida a ver com novos olhos esse fique em casa, como um convite de prevenção, de cuidado, de proteção, certo? E então, como que a gente vai agora dar novo sentido, novo significado dentro deste espaço? Fazendo desse espaço um local de atuação de outros papéis, certo? Então, assim, uma proposta também, um convite seria que a gente pudesse trazer aquelas tarefas que a gente fazia fora de casa também para dentro de casa. Moreno, assim, quando a gente é criança, a gente tem um fator de espontaneidade muito grande, então a gente cria muitas brincadeiras, não precisa de muitos recursos para criar, né? Então nossa criatividade está a mil. Então, assim, esse convite que a gente faz nesse projeto Mulheres Talentosas em Quarentena, tentando resgatar também essa espontaneidade muito perdida nessa robotização que a gente tem de estar exercendo os papéis socialmente de uma forma, e aí a gente vai deixando o nosso corpo de repente muito robótico, os nossos gestos, o nosso bom dia. Então a gente chega de repente para o nosso primeiro emprego e a gente diz um bom dia assim bem verdadeiro, né? E com o passar do tempo, com a rotina do nosso trabalho, a gente já vai dizendo um bom dia só por dizer bom dia, né? Então esse resgate desse drama, desse fator dramático verdadeiro em que a gente diz um bom dia de todo o nosso coração, é um trabalho que o Moreno, né, criador do psicodrama, realizava para resgatar essa espontaneidade e essa criatividade que a gente tinha na infância e que a gente vai perdendo ao longo do tempo, certo? E a gente vai ficando aprisionado dentro de nós mesmos. Mesmo podendo sair de casa, a gente fica aprisionado. Então a liberdade tem muito mais a ver com uma vivência interna do que realmente a gente poder sair por aí. Porque se a gente puder sair por aí, mas a gente falar uma fala que não é nossa, a gente expressar uma emoção que não é nossa, a gente vai estar aprisionado do mesmo jeito. Então, assim, existem maneiras de estar em casa, mas se sentir livre, se sentir pertencente, dono da nossa fala, dono dos nossos gestos e dono das nossas emoções, podendo expressar criativamente aquela emoção que a gente tem guardada e ser verdadeiro, ser a gente mesmo. Estamos vivendo numa prisão ou estamos livres? Me conta. A verdadeira liberdade não é sobre o direito de ir e vir de onde quiser, quando quiser. A verdadeira liberdade é um estado de espírito, dado pelo Espírito. Eu sei, a gente está tendo que se reinventar todo dia dentro de casa, vasculhando os quartos da nossa alma, trazendo para a luz o que estava escondido, lembrando do que estava perdido na gaveta velha. O corpo, que é a morada da gente, e nele a gente se reinventa todo dia. A nossa alma que é morada enquanto estivermos aqui nessa terra. Então, se reconcilia com tua casa, arruma ela. Para de achar que o gramado do vizinho é mais bonito. Olha, que a paisagem da tua janela é mais do que isso.